Meu nome é Cleverson, sou catequista e em minha comunidade faço as celebrações da palavra. Momento onde nos reunimos para meditar a palavra de Deus. Foi um momento de partilha da palavra de Deus que uma senhora me perguntou: onde Deus estava antes de criar o mundo? Quem criou Deus? Onde ele estava antes do existir do mundo? Cleverson, meu filho, palavra de Deus, nós temos em alguns lugares, né, do Antigo Testamento, inclusive o nome de Deus era impronunciável, né, de tão misterioso que era, que não se podia pronunciar o nome de Deus. Eu gosto muito daquele momento em que Moisés recebe, né, que Moisés recebe uma missão para a qual ele não se sente preparado. Moisés precisa articular dentro dele o despreparo, né? Quem é que está me mandando? Quem é que está me ordenando a fazer o que eu preciso fazer? E naquele momento, Moisés começa a viver um itinerário de conhecimento de Deus que não passa pela resposta que você me pede, mas que passa pela experiência que ele faz do Senhor. Então aquele menino, que até então não sabia nem conversar, ele vai aos poucos assumindo o papel de ser o homem responsável pela libertação do povo de Israel. Ele vai mergulhando no mistério de não saber com quem o envia, de ir conhecendo essa manifestação de Deus na sua história, porque era como se ele estivesse lidando com o total desconhecido. Por que eu falo de Moisés? Porque para nós, o itinerário da manifestação de Deus na vida humana passa pelas duas grandes figuras, Abraão e Moisés. Abraão é o pai da fé, mas é Moisés que nos coloca nessa perspectiva de desvelar o mistério que depois será plenamente revelado em Jesus. A libertação nos vem pela aceitação da missão de Moisés. E quando nós tentamos identificar quem é Deus, a nossa inteligência não vai conseguir responder isso. A teologia, a catequese vai nos dizer que Deus tem aquela definição, né, clássica, né? O Deus supremo, perfeito. Mas essa resposta, ela é muito racional. Como é que nós respondemos aos curiosos, né? Quem é Deus? Onde ele estava antes de existir o mundo? Faz parte do mistério, faz parte da fé que nós professamos, porque nós já não estamos mais com a preocupação de responder essas perguntas que não nos levam a nada. Nós estamos na necessidade de responder ao nosso coração o que Deus significa para cada um de nós. E aí, você vai ter de responder a ela com o seu testemunho. A resposta que a catequese lhe dá é simples: você vai, pega o catecismo e você vai ter a definição de quem é Deus. Mas você vai ter de viver o mesmo itinerário que Moisés. Como é que Deus foi se manifestando na vida de Moisés? Através dos acontecimentos. Ele teve fatos extraordinários? Teve. Ele teve a sarça ardente, ele teve a oportunidade de ver, de exercer no seu dia a dia o poder miraculoso do Senhor. E foi no coração dele que ele foi construindo, né, aquela convicção que o fez ter coragem de pegar o povo e de sair com aquele povo na direção de uma terra prometida. Minha gente, nós continuamos no mesmo processo. A viagem de Moisés não terminou para nós, porque nós também estamos, de vez em quando, vendo o miraculoso, de vez em quando tendo a oportunidade de identificar Deus nas coisas grandiosas, mas também temos a oportunidade de recebê-lo naquilo que é mais ordinário e de dar passos na direção dessa terra prometida. É um êxodo que não termina. A experiência humana é a experiência de êxodo. Eu estou sempre saindo do meu lugar para alcançar um lugar melhor.
Você está sempre em processo de êxodo. Você está sempre em deslocamento. Mas o seu deslocamento não é feito sozinho. Você não está só. Você tem de experimentar a dureza da existência, mas com a fé de que Deus está lhe conduzindo ao lugar certo. Então o nosso processo será sempre assim. Eu não tenho como dizer, além do que a teologia me dá, além do que a catequese, do que o catecismo da Igreja Católica me dá das definições acerca de Deus, eu não tenho muito além disso. Mas eu tenho a minha experiência, aquela que não passa pelas palavras, aquela que não passa pelas respostas que eu posso dar ao outro, mas que me motiva diariamente a seguir adiante. De nada vale, minha gente, a gente ter a resposta pronta, a teoria, se essa teoria não move o nosso coração numa dimensão muito prática. E é assim que nós vamos. É assim que nós estamos um ao lado do outro. Para isso nós somos comunidade. Não é para responder essas perguntas que são teóricas. Essa você pode até receber numa aula. A pergunta que nós precisamos responder juntos é: para que estamos aqui? E como vamos chegar a essa terra prometida? E para isso somos amigos. Para segurar um na mão do outro quando alguém quiser desistir. Que Deus nos abençoe nesse processo. Que Deus lhe abençoe nos seus êxodos, nos seus deslocamentos. Que você não desista da terra prometida que lhe espera. Derrame sobre todos nós a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser.